Fala galera, bem-vindo a mais um Água Café ou Chopp Gelado e hoje temos uma grande novidade para compartilhar com vocês. Esse episódio é patrocinado pela Kenlo, a empresa líder em soluções tecnológicas para o mercado imobiliário. Para todos os corretores e imobiliárias que estão nos acompanhando aqui, que são fã aqui do nosso episódio, que acompanham o nosso dia a dia, a Kenlo oferece soluções incríveis para você em toda a sua rotina imobiliária. Desde assistente imobiliária, desenvolvida com inteligência artificial, até sistema de gestão, aquele famoso CRM que a gente tanto fala no mercado imobiliário. A Kenlo também tem soluções de sistema para gestão de contratos de locação. A Kenlo tem ferramentas certas para você que trabalha no mercado imobiliário. E digo isso com propriedade porque a gente usa a Kenlo aqui no dia a dia na nossa imobiliária, aqui na DF Casa Imóveis. Se você se interessou e quer saber mais, basta acessar o QR Code que vai estar aqui na tela, ou então o link que vai estar na descrição para você ter mais informações e até mesmo agendar uma apresentação personalizada aí com a galera da Kenlo. É isso aí, a Kenlo é a maior plataforma imobiliária da América Latina e está presente em mais de 800 cidades. E hoje aqui no nosso podcast, estou trazendo um cara lá do Rio Grande do Sul, um cara que eu já tive a oportunidade de ministrar treinamentos junto com ele, alguns anos atrás, um cara que eu conheço, que assim, eu tenho um carinho gigante, e que a gente vira e mexe, conversa por aí, um cara que eu admiro, que também leva conhecimento, compartilha muito com o mercado imobiliário. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo Fernando Nunes. Cara, obrigado por estar aqui. Acho que a gente está há algum tempo tentando marcar esse bate-papo e felizmente chegou o dia, né? Chegou o dia. Eu que agradeço a oportunidade, Felipe. Como a gente falava agora nos bastidores, o teu podcast hoje é uma referência aí para o mercado imobiliário, né? Então é uma honra e um prazer poder compartilhar conteúdo aí com os corretores, né? Que eu acho que esse é o nosso caminho aí. É isso aí. Compartilhar, eu acho que é a palavra certa para o mercado imobiliário, né? Eu costumo dizer, Fernando, que quanto mais a gente aprende, quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo, a gente tem mais oportunidade de crescimento, tanto pessoal quanto profissional, e a gente tem mais oportunidade de compartilhamento. E isso é o que traz coisas gigantes para a gente, né, cara? E quanto mais compartilha, mais se aprende, né? Cara, eu acho que a maior forma de aprender é quando você compartilha e valida de fato, né? Bom, vamos lá. Conta aí pra galera, Fernando. Quem é o Fernando Nunes? O que você faz? De onde você veio? E como que você chegou no mercado imobiliário? Bom, sou Fernando Nunes, né? Corretor de imóveis aí desde o ano de 2012. Sou da cidade de Porto Alegre, como tu fala, cidade aqui do Sul, né? Do Rio Grande do Sul. E sempre fui muito empreendedor, me considero muito empreendedor. Posso dizer que desde os meus 12 anos sou empreendedor, então acho que eu sou um empreendedor nato. E aí, tive duas empresas, sempre fui muito workaholic, muito autodidata. Só que daí, quando eu estava na iminência de ser pai, descobri que ia ser pai, trabalhando 16, 17 horas por dia, eu preciso mudar um pouco a minha rotina de trabalho, minha carga de trabalho, porque eu preciso ver o meu filho, acompanhar, né, a gestação, ir numa ecografia. Então, ali era uma mudança que tinha. E eu precisava essa flexibilidade horária. Não era, na minha percepção, não é trabalhar menos, mas sim ter flexibilidade horária para poder ir de tarde numa ecografia, enfim, pegar o filho na creche e tantas outras coisas. Na época, eu coloco o meu currículo, pensei com o que eu ia trabalhar, né? Saí das duas empresas que eu tinha. Na época, eu era sócio. E botei meu currículo no InfoJobs. E, na sequência, um monte de imobiliárias começaram a me chamar em Porto Alegre. Eu achei que meu currículo era muito bom. Mas na sequência eu vi que era uma oportunidade que o mercado tinha, estava tendo aquele boom imobiliário, né? Já vinha na decrescente, mas era o boom imobiliário que estava gerando muitas oportunidades para serem corretores. E aí que eu venho parar então no mercado imobiliário, ali no final de 2012, porque eu ia ser pai, né? Hoje o Arthur aí está com 11 anos e deu certo, né? Porque eu tive muita flexibilidade horária nesse período para poder estar com ele. E de 2000 a gente falava agora há pouco nos bastidores, né? Eu fui 2 anos gerente, então o que eu entendi, né? Que a minha primeira venda eu fiz com 15 dias, na sequência me colocaram já para ser gerente, eu não quis, eu neguei, né? Era muito mais por uma demanda, uma necessidade da imobiliária que eu atuava, do que realmente por competência ou capacidade minha. Para o ego é bom, mas se eu tivesse aceitado ali, provavelmente eu estaria fora hoje do mercado, né? Eu tenho essa ciência, então eu fiquei 2 anos como corretor, 2 anos como gerente, e a maneira que eu vi para montar uma equipe, porque o desafio de um gestor não é só fechar a negociação e contrato, é montar a equipe e reter essa equipe, capacitar essa equipe. Então eu entendi que os corretores em Porto Alegre naquele ano
escolhi o seu gestor pela capacidade de conhecimento que ele tinha. E basicamente eram advogados que entendiam de direito imobiliário, os bons gestores da época. Que entende de contrato, entende de parte jurídica. Isso para ele, mas ele não sabe da inteligência emocional, de gerenciamento de conflitos em grupos, às vezes de marketing digital, né? Toda essa captação de imóveis, né? Que é todo o dia a dia aí do mercado imobiliário. Então eu fui ser gerente, fiquei 2 anos gerente e eu montei uma palestra para as pessoas verem a minha competência da questão digital e a partir dali eu comecei a ser chamado para palestrar, para gerar conteúdo, para muitas outras coisas por essa capacitação. Então eu comecei a virar um facilitador aí do mercado imobiliário também. Show. Tem um episódio, 2 episódios anteriores que eu bati um papo aqui com o Felipe Rocha, né? Felipe Rocha é um grande corretor que eu admiro também. E ele também entrou no mercado imobiliário pelas possibilidades de ganho e pela família, porque ele tinha acabado de ser pai e ele viu a possibilidade no mercado imobiliário de ali ele avançar no que ele poderia conquistar para a família, né? E aí você falou que você entrou pela questão de você ter ali o seu controle, o tempo do seu dia, né? Uhum. E uma coisa que eu falo muito aqui é que quando a gente entra no mercado imobiliário, uma das coisas que as pessoas falam pra gente é que a gente vai ter ali a gestão do nosso tempo, que a gente pode usar o tempo ao nosso favor, né? A gente tem a dinâmica do tempo ao nosso favor. Só que, Fernando, quando a gente entra de fato no mercado imobiliário, se a gente não tem essa gestão do tempo, e na sua grande maioria, a maioria dos profissionais não conseguem fazer isso, a liberdade de tempo ela se torna um vilão contra a gente, né? Com certeza. Como que você se deparou com isso e como que você vê isso dentro do mercado imobiliário? Você acha que isso se torna um vilão porque os corretores não têm esse controle do horário, não entendem o que de fato precisa ser feito no dia a dia, não tem o controle das ações, da tarefa? A gente vai falar um pouquinho de CRM, a gente trouxe aqui o nosso patrocinador, o Kenlo, mas qual é o seu ponto de vista sobre como utilizar e como que você usou isso no começo? Esse tempo ao seu favor foi bom? Foi ruim? Quanto tempo você levou para entender como usar isso de fato? Foi bom, né? O que eu pensei quando eu entro, né? Tudo é execução. Se eu quero perder 10 quilos até o Natal, então falta aí 50 dias para o Natal, 40 dias para o Natal, o que eu vou fazer para chegar? Não adianta ficar só no planejamento. Então tem que fazer caminhadas uma vez por dia de 45 minutos, comer menos, enfim. Então a gente tem que ser disciplinado naquilo que a gente quer. Quando eu entro no mercado imobiliário, eu precisava das 8 às 18 estar dentro de uma imobiliária porque eu precisava conhecer sobre o produto, sobre financiamento, sobre o CRM, enfim, toda essa execução aí do mercado imobiliário. Então das 8 às 18 para mim era a lei que eu tinha que estar dentro da imobiliária ouvindo os outros corretores, né, os mais velhos e tal. Interessante. Né, para sugar o conhecimento deles, não ia lá reclamar sobre política, sobre futebol. Ali era a minha faculdade, né, isso que eu entendi. Às 18 horas ia para a creche pegar o meu filho, depois que ele nasce, né, então eu trazia ele para casa. E aí eu era pai, e aí eu brincava com ele, dava atenção para ele, tal. Depois que eu botava ele para dormir, dava banho e tal, eu ia fazer a minha parte de estudante. Né? Então, se alguém aí é CLT, lembrava que pegava o ônibus, ia até a faculdade, chegava à meia-noite em casa, nesse horário eu tinha a flexibilidade de poder estudar na internet, que é hoje que a gente tem esse conteúdo aqui do teu podcast, é para isso. Então, alguém pode de noite. Então, a gente tem que ser disciplinado para aquilo que a gente quer alcançar. E o mercado imobiliário me trouxe muito, não só a questão de competências, visibilidade, mas também o lado financeiro. Nos últimos 10 anos, eu cresci muito em cima disso. Obviamente, cada um tem o seu sucesso, né? A sua régua de sucesso, cada um tem a sua. Mas, enfim, adquiri imóvel, quitei o meu imóvel, carros, tudo através do mercado imobiliário, mas tendo essa disciplina. O que é a disciplina, né? Que eu vejo, que é bem que tu pontuou, a flexibilidade. E, às vezes eu vejo imobiliárias, como eu trabalhei em várias, pude acompanhar vários processos de várias imobiliárias, às vezes a gente vê o corretor trabalhando terça e quinta de manhã, 2 turnos. Óbvio que não vai ter resultado. Não vai. Né? Ele pode ter a sorte de vender, o que é diferente de ter resultados. Caiu um cliente comprador ali uma única vez e deu, 1 em 1 milhão, né? Mas aí outro ponto também que chama atenção, eu coloquei meu currículo na época no InfoJobs que eu queria trabalhar como vendedor externo, não sonhava em ser corretor, né? O mercado que me chamou em função disso. Mas o que era a chamada? Eu acho que eu já ouvi isso até aqui no teu podcast, era 10 mil reais. Não sei se foi no teu treinamento que tu falou, mas a régua é 10, vai ganhar 10 mil reais. O cara
CLT ganha 2 mil, trabalha 44 horas semanais, aí ele quer ganhar 10 mil. E aí eu fiz a pergunta, quanto você quer ganhar? Todo mundo respondeu 10 mil. E aí eu perguntei, quantos turnos você costuma a vir para a imobiliária? E na época eu atuava na Foxter lá, a gente tinha 3 turnos de plantão. Das 9 às 13, das 13 às 17 e das 17 às 21. Ou seja, 12 horas seria ali o turno que a imobiliária estaria aberta para a pessoa estar lá presencialmente. E aí, pasmem, né? A maioria, a média, respondeu que ficava 4 turnos por semana. Ou seja, o cara quer ganhar 10 mil e queria estar na imobiliária 16 horas. E aí, a imobiliária, estar na imobiliária, tem muita informação circulando na imobiliária. A gente pode trabalhar remotamente, mas a informação circula dentro do... Ele quer ganhar como corretor e trabalhar como CLT, né? É isso aí. Menos, metade do CLT. E aí é o que você falou, ele tem... desculpa, até te cortei, mas dentro da imobiliária tem muita informação importante, sim, né? Sim. Basta você saber de quem que você vai tirar essas informações, sim, né? Sim. Uma coisa que eu falo muito também, no treinamento, para quem convive comigo, cara, olha para o seu redor e veja quem são as pessoas que estão ao seu lado. São pessoas que têm resultados que você gostaria de ter? Sim. Quais são os resultados dessas pessoas? Aí começa aí. Se são pessoas que não têm o resultado que você gostaria de ter, começa a olhar e tentar estar com pessoas que têm o resultado que você gostaria de ter. Comece a observar essas pessoas, né? Foi isso que você começava a fazer ali estando na imobiliária. Isso, pegar a pessoa, às vezes até as pessoas não digitais, e tinha um fenômeno que acontecia muito, né? Porque às vezes eu conversava com um corretor que tinha 30, 40 anos de corretagem e ele fazia 2 anos que não vendia, 1 ano que não vendia. Caramba! Mas o que acontecia? Era a barreira do digital, né? Que estava pegando forte ali, estava entrando o WhatsApp, as imobiliárias estavam começando a melhorar os seus sites, a todo mundo digitalizar suas imobiliárias, os portais vindo com força ali naquela época, porque estava saindo dos classificados, né? Vindo pro... Então, houve uma transição muito rápida, né? Porque se a gente pegar a tecnologia, na última década ela avançou vertiginosamente. E aí tu pega uma pessoa aí da geração X, né? Que tem 60, 70 anos, é a pessoa que tem mais dificuldade para esse aprendizado. Sim. Então era isso, o corretor tinha conhecimento. Era legal tu ficar ouvindo ele, porque ele contava toda... A gente está aqui em Itaquera, né? Então assim, pegar um corretor que tem 30, 40 anos aqui em Itaquera, o cara vai te contar todos os detalhes de quando construiu a ponte, quando construiu a estação Dom Bosco, quando foi construído o estádio do Itaquerão aqui, tudo ele conhece, né? Então assim, só que ele tinha a barreira do digital, ele não conseguia acompanhar a evolução, né? O hábito do consumidor, que o cara está muito mais no WhatsApp, está muito mais nas redes sociais, quer estar muito mais rápido, está muito mais seletivo, tem muito mais acesso à informação, o cliente, né? Então toda essa transformação estava acontecendo e era basicamente isso, era legal de conversar com as pessoas porque elas tinham todo esse conhecimento, mas não tinham o conhecimento do digital, que era a barreira que é o que tem que ser feito, a gente tem que se digitalizar. E nascemos analógico, eu e tu que somos mais jovens, faz mais sentido, eu sempre falo isso, né? Eu só consigo pensar com papel e caneta. Se eu não tiver o papel e a caneta, eu não consigo produzir nada. Hoje mesmo eu falei com o Denis, tá faltando uma lousa aqui na nossa sala de reunião, porque eu gosto de riscar, eu gosto de estar ali colocando... Porque a gente foi doutrinado assim, né? E faz mais sentido e a gente consegue, e depois tem que digitalizar. Sim. E cara, faz muito sentido... a gente aprender, a gente estar num ambiente onde a gente consegue estar com pessoas que vão fazer a gente evoluir, estar com pessoas que tiveram muito resultado, a gente aprender com as histórias delas, entender por que elas deixaram em algum momento de ter resultado, né, para a gente também poder evoluir. O que eu falo muito também é que o que vai levar a gente à frente e o que vai levar a gente a evoluir não é o que a gente está ganhando, que são as vendas, mas é o que a gente está deixando de fazer, é o que a gente está perdendo, que é o que faz a gente não vender mais, é o ponto cego do nosso negócio, né? Ah, mas eu tô vendendo. Tá, beleza, você tá vendendo, mas você tá olhando só porque tá dando certo, então é um grande risco pro seu negócio, é um grande risco para você, corretor, você tem que olhar pro que não tá dando certo para que você possa corrigir e para você possa vender cada vez mais, para que você possa performar cada vez mais, né? E aí a gente vai falar um pouquinho aqui de CRM, né, Nunes? Você é um cara que a gente tava falando que você gosta muito de controlar isso, né? Eu aqui na imobiliária, a gente usa o CRM, e para quem é gestor, para quem é líder, a gente tá num lado onde a gente sabe e entende o porquê isso é muito importante, né? Talvez o corretor que tá ali na ponta, tá no dia a dia, ele não veja a importância disso porque ele não tá
muito no lado gerencial, talvez ele não usa de fato os dados a favor dele, o que é um grande erro também. E a gente vê uma grande massa, um grande percentual do mercado imobiliário que não usa o CRM, não gosta de usar o CRM, mas a gente tem grandes CRMs aí, bons, importantes, por exemplo, a Kenlo, que dão todo o suporte para a imobiliária. E é muito importante para o mercado o CRM, né, Nunes? Sim. Qual que é o seu ponto de vista quando a gente fala de CRM para o mercado imobiliário? Eu começo até na pergunta anterior que tu tinha feito da flexibilidade, né? Um CRM, né? O gestão do relacionamento, tudo começa por a gente medir. Se a gente não medir, a gente não vai saber se está tendo êxito naquilo que a gente quer alcançar. Eu quero perder 10 quilos, eu estou medindo se eu estou... Hoje tem vários aplicativos no telefone, sabe quanto espaço tu caminhou, Sim. né? Então tu está medindo para te saber a tua performance, tu vai ter que aumentar ou diminuir, enfim, para te ver se tu vai alcançar o teu resultado. E aí lá atrás, quando eu tinha essa flexibilidade, o que eu fazia sempre, né? Usava uma planilha. Certo. Então, assim, todas as segundas-feiras, das 8 ao meio-dia, porque eu queria captar imóveis, que eu acho que é estratégico, mas a captar imóveis eu não posso passar a semana inteira captando imóveis, porque eu tenho que atender o cliente também, e dá muito trabalho. Se eu tiver com 2, 3 clientes quase comprando, eu não posso fazer mais nada, senão eles vão comprar com alguém, não comigo. Então eu tenho que entender isso. E aí eu sempre medi muito. Então a disciplina, das segundas às 8 ao meio-dia, era o momento de eu virar a conversão de duas captações que eu tinha passado a semana inteira planilhando. Cada vez que eu ia numa visita, pegava uma placa, endereço e tal, notava. Então era uma maneira de CRM que eu utilizava numa planilha do Excel para minhas execuções, para chegar no final de semana, ter 2 imóveis cadastrados dentro do sistema, que no final do ano eu ia ter 106 imóveis, né? São 53 semanas, vezes 2, 106. Então, começar a medir para conseguir esse resultado. E aí, quando a gente vem para o CRM, eu gosto de citar muito o Bruno Lessa, né? Que fala muito da jornada de compra. Mestre. Então assim, muito a jornada de compra. O que é a jornada de compra? Se a gente vai para um ticket mais Minha Casa Minha Vida, a jornada de compra ela é mais curta. Talvez aí 30, 60 dias, claro que para cada região muda um pouco, mas quando a gente vai para um imóvel, um ticket médio de 500 mil, 1 milhão, talvez leve 7 meses, 8 meses, 9 meses. Eu fiquei 6 anos, tive a oportunidade de ficar 6 anos dentro da Fox, sei lá, treinando os corretores para a utilização do CRM, e eu tinha muito acesso às pesquisas que eles faziam, o que acontecia. Então, de grande maioria, né, o cliente, às vezes, o lead entrava 3 vezes, era comprado pela imobiliária 3 vezes o mesmo lead. A imobiliária pagava 3 vezes para ter o mesmo contato. Até ele comprar. Que era essa jornada de compra, a média era 9 meses, porque a gente media Sim. De 5.400 pesquisas, a média era 9 meses para comprar um imóvel, um ticket médio de 550 mil lá em Porto Alegre. É muito local isso, né? Então, mas trazendo um parâmetro aí. E o que acontecia então? O primeiro corretor recebia esse lead, desinteressava por ele e ele inativava porque era 30 dias lá dentro da regra da imobiliária. Tem imobiliárias que é 15, tem umas que é 7 dias, tem umas que é 3, cada um vai ter a sua, né? Mas aí o que acontecia? Ele entrava de novo no processo, caía de novo na roleta com o segundo corretor, que acontecia a mesma coisa, se desinteressava pelo cliente, mas daí o cliente vinha amadurecendo no processo, né, da jornada de compra dele, vinha entendendo o que era tendo preço. Mais informações. Isso. E aí quando caía na mão do terceiro, sorte, né? O cara teve sorte, o cliente está maduro, né? Então ele vinha muito mais preparado. E aí eu faço muito um comparativo, a gente reclama às vezes das operadoras, né, de telefonia, porque a gente liga para a primeira pergunta é que o sistema faz é teu CPF, aí tu digita o CPF. Aí digite 1 para cair no setor tal. Tu aperta o setor 1, cai lá no setor 1, a pessoa pede teu CPF e ela diz que vai te transferir para o setor responsável que vai te pedir o teu CPF de novo. A gente se estressa. É a mesma coisa da imobiliária. Então a gente faz porque ninguém joga a informação do que o cliente vinha pedindo no CRM. O terceiro corretor vai perguntar exatamente a mesma coisa. O que o senhor está procurando? Que foi a primeira pergunta que o primeiro fez, o segundo fez, e ninguém jogou as informações. Então está errado o processo quando a gente fala mal da telefonia, né, que a gente se irrita, mas às vezes a gente tem que entender que dentro de casa a gente tem que melhorar esse processo, que vai, consequente, gerar mais resultado com menos leads, né? E sem essa necessidade de leads toda hora, né? E às vezes, na verdade, assim, existe também a questão do profissional ler o que está escrito ali, né? Sim. Porque às vezes está dentro do CRM também e o profissional não leu o que está escrito. Existem alguns portais, por exemplo, que ele já vem o filtro do que o cliente está procurando,
qual a renda do cliente, o que ele tem visto antes de gerar aquele cadastro, que são informações preciosas para na hora de você entrar em contato com o cliente, você também já entrar em contato com algumas informações. Adiantar caminho, adiantar a conversa e ter mais assertividade nessa comunicação, né? Isso. Então é importante na hora de você receber um lead, você parar, você olhar o que está escrito ali, você se atentar a algumas informações. Existe, por exemplo, as informações que a gente tem do lead, que é o telefone e o e-mail. Se você jogar nas redes sociais, você consegue muitas informações do cliente. Sim. Então, se você fizer uma pesquisa você tem mais informações para gerar rapport, gerar conexão, gerar mais empatia com o cliente para você ter um melhor atendimento. Então, você tem um CRM que pode te dar muitas informações, que é super válido, você deve preencher, manter ele atualizado, e você tem aquelas informações que muitas vezes já vem ali no formulário do lead, né? Ou você pode buscar na internet, nas redes sociais, você vai pegar muita informação do cliente. Você vai pegar, às vezes, numa foto, o cara com foto com a família, que ele gosta de viajar, você já cria laços de conexão com o cliente, às vezes com o e-mail que ele te mandou e você fez uma pesquisa pré na internet. Então, é válido você ter a calma no atendimento, não ter aquela pressa do próximo lead, não ter, o próximo lead vai comprar, vou atender. Calma, estuda o cliente, tenha uma análise pré, entenda o que você vai fazer, crie uma conexão para que você possa entregar um atendimento, dar um show no atendimento, né, Fernando? Sim, com certeza. E tu sabe que hoje todo mundo deixa rastros, né? Então, se jogar entre aspas no Google o nome e sobrenome entre aspas, o Google vai ser muito assertivo em entregar, né? A gente conversava nos bastidores de uma venda que eu fiz de 7 meses sem contato algum com a cliente. A primeira coisa que eu fiz foi isso, jogar o nome dela, eu descobri que ela era funcionária pública, descobri o salário dela porque tem na transparência, descobri onde ela morava. Então, no dia da visita, que foi uma única visita, eu fui tão assertivo e inclusive, deu coincidência ainda do imóvel onde ela morava, eu tinha vendido há 3 anos atrás um apartamento para a vizinha dela. E eu cheguei lá falando, a senhora mora onde? Atrás do supermercado e tal. Eu disse, uma vez eu vendi um apartamento ali para... E um nome que não é fácil, não é difícil, é bem difícil de ter outro, né? Eglis, o nome da cliente. Eu disse, eu vendi um apartamento ali, o 203 para Eglis. Ela é minha vizinha ainda. Então, ali já... Pronto. Abriu as portas. Posso confiar. E aí eu já sabia tudo da vida dela, né? O que ela precisava e tal, o perfil que ela queria. E é interessante isso que tu falaste, porque a maioria dos... cada CRM tem o seu processo ali dentro, Sim. né? A sua atividade. Mas tem algo muito importante que o corretor tem que saber se aquele lead está conectado com o que ele quer vender. Porque, eu não quero vender esse cliente. Ninguém é obrigado a vender nada. Mas o que a gente precisa fazer é dar o lost, que a gente chama, né? Dizer, não quero atender esse cliente, até para a imobiliária repassar para outro corretor que precise. Então, para isso que serve ali, né? Não tem obrigação. Não quero porque é um ticket muito baixo. Não quero porque não é a minha área de atuação. Por qualquer motivo que a pessoa não queira, tem que dizer se vai seguir ou não vai seguir. Não. E eu sabe que cada lead que eu recebo, eu me preparo antes 20 minutos. Fico 20 minutos fazendo essa pesquisa, não só a pesquisa do cliente, mas a pesquisa do imóvel que ele olhou e os imóveis que eu tenho parecido com aquele, porque se eu ligar e ele dizer tem elevador e não tem, eu já tenho a alternativa, né? Porque o meu primeiro objetivo, quando conseguir falar com ele, é levá-lo para visita, né? Eu tenho em mente que eu preciso levar para visita. A visita é a alma do negócio. Para gerar o relacionamento, a autoridade. O que valida, né? E saber perguntar, né? E bem interessante isso que tu falou, porque às vezes ali o cara diz, eu quero receber minha comunicação pelo WhatsApp. E aí o corretor quer ligar, eu quero receber por e-mail, né? E aí a gente tem que ter técnicas para tentar converter para visita e aí não precisa mais ligação, né? Cara, isso é assim, porque às vezes você foi lá, você colocou uma placa. Placa é algo que dá muito resultado. Sim. E aí o cliente ligou na imobiliária. Cara, atende o cliente por telefone. Não fala para ele assim, eu vou te mandar informações por WhatsApp. Porque ele parou naquele momento para ligar e ele tá te dizendo que aquele é o melhor canal de comunicação para ele. Que ele quer. Não tira ele do canal de comunicação que ele tá preferindo contato naquele momento. Ou às vezes ele tá trabalhando e quer receber o WhatsApp porque ele não pode atender o telefone. Né? Então entenda isso. E aí foi o que você falou. Entenda também que no famoso funil, cada etapa ela tem que ter um objetivo claro. Sim. Cara, o primeiro atendimento que eu vou fazer, ele tem que ter um objetivo de eu levar o cliente para a próxima etapa. Né? Qual que é a próxima etapa do primeiro atendimento? Então, isso tem que estar claro. Se eu vou para a visita, qual que é a próxima etapa da visita? O que a gente vê muito que fica em aberto no mercado é a etapa de visita, por exemplo.
que é aí onde entra muita objeção do tipo, vou pensar, vou falar com a minha esposa, entre outras, né? Por quê? Porque não existe trava de uma próxima etapa. Cara, você visitou? Eu visitei, o objetivo da visita é uma proposta. Se não saiu proposta, eu já tenho que deixar a visita agendada para um outro dia, mesmo que eu vou arrumar algum outro imóvel. Sim. O problema é que, muitas vezes, o mercado não deixa essa visita agendada já e fica aberto. Quando fica aberto, de costume, o cliente já começa a procurar com outros corretores e o cliente começa na esperança do novo lead, porque ele coloca a esperança de venda no novo lead. E ele esquece o cara que ele já visitou. E esse cara que você já visitou é o cliente que já confiou em você, já foi para a visita, já te conhece e você largou ele na etapa mais importante, que é a visita. Então amarra. Toda etapa do processo de venda ela tem que ter um objetivo. Você visitou, o cliente não gostou daquelas opções daqueles imóveis, já fala assim, Fernando, legal, ó, a gente visitou hoje, já vamos deixar agendado para o próximo sábado no mesmo horário, que eu vou ter outros imóveis para te apresentar? Já sai da visita com o objetivo agendado. Não deixa isso aberto. Porque você deixar isso aberto, você está deixando o cliente aberto para procurar outras opções. Então é muito importante você entender que cada etapa ela tem que ter um objetivo e esse objetivo ele tem que ter atividades criadas. Então cria essas atividades. Voltando um pouquinho na jornada de compra que você falou, existe pesquisas, Fê, que fala que o cliente ele começa a jornada e ele leva até 24 meses para chegar na decisão. 2 anos. E essa mesma pesquisa diz que o cliente já com a decisão de que vou comprar um imóvel, ele pode levar até 6 meses para comprar. E que durante esses 6 meses ele passa por até 5 corretores. Deixa eu ver. 5 em visita, talvez, não? Entendeu? Uhum. Então, assim, o cliente que você está visitando hoje, corretor, ele também está visitando com outro corretor. Agora tem uma coisa que é muito importante e que é um caminho que eu sempre gostei, que é a captação do imóvel. Sim. Quando você vai fazer a captação do imóvel, você tem uma boa conversa com o proprietário, você entende o motivo que ele está vendendo e muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes ele está vendendo para comprar um outro imóvel e se esse outro imóvel for dentro da região que você trabalha, você já pode começar a dar um atendimento para esse cliente, travando ele de ter o atendimento de outro corretor. Então no momento que você está fazendo a captação, que você vai anunciar, que você vai preparar para venda, você já pode estar mostrando outros imóveis para ele e não deixando que ele tenha contato com outros corretores. Porque ali você já mostrou para ele que você é uma pessoa que ele pode confiar, que ele já conhece, que você está fazendo um trabalho bem feito para vender o imóvel dele. Quando vendeu o imóvel, ele já tem você como a primeira opção para comprar o imóvel também. Então a captação para mim é a alma do negócio. Concordo contigo e sabe quando eu entrei no mercado imobiliário, se tu perguntar para um incorporador o que vende mais, obviamente que ele vai dizer 100% das vendas dele é lançamento. Se tu perguntar para uma imobiliária de terceiro, ele vai dizer que é o imóvel. Mas eu fui buscar algumas fontes, né, para saber onde focar, se o imóvel em lançamento ou imóvel na planta, né, ou imóvel de terceiros, pronto. Mas em Porto Alegre são 7.500 corretores, 6.000 focados no empreendimento único. Então, uma torre lá de 300 unidades, 6.000 corretores focados. É muito mais fácil. É muito corretor. Mas é muito corretor. O que eu quero dizer assim, ó, é muito mais fácil para quem está entrando estudar um único produto. Sim. Tu pega o memorial descritivo, vê se tem registro de incorporação, perguntas frequentes. Qual é o tamanho do terreno? Qual é a infra que tem? Como é que é o padrão construtivo? Que tamanho é as plantas? Acabou. Em 2, 3 dias tu é especialista do produto. O que é mais difícil? Porque tem muita competição, né? E aí isso era um dos pontos que eu digo, opa, para aí, tem muita gente aqui, é um oceano vermelho, né? E aí outro detalhe, fui lá na ABCIP, Associação dos Bancos que Captam Poupança, que elas são obrigadas por lei a gerar o SBPE, né? Investir 65%, acho, pelo Banco Central, transformar no SBPE. Isso em 2013, que era um auge do mercado imobiliário de lançamento. De cada 5 imóveis financiados pela ABCIP, pelo SBPE, 4 eram usados e 1 novo. Então, nós já temos uma grande proporção, 80% da demanda é de imóveis usados pelo financiamento, não tem o dado do à vista, né? Está fora desse escopo. Mas daí, quando eu vou para Porto Alegre, né, que é a minha cidade, eu olho lá, tem 700 mil imóveis prontos e tem 10 mil lançamentos, também tem um outro detalhe que diz que tem muito mais imóveis usados do que imóveis em lançamento. Então, a probabilidade é maior aqui. O que dá mais trabalho o imóvel da captação
ter técnica, ter metodologia para te focar, né? Entender o produto e tal. E aí o que eu comecei a entender? Que o cliente que está com o imóvel à venda é o mais abandonado. E vai lá 5, 10 corretores captar aquele imóvel e às vezes não sabem avaliar o imóvel, não perguntam se o cara sabe como é que funciona o processo de venda, porque a pessoa que está vendendo ela não sabe como é que funciona. Se ela tem uma dívida, se ela pode vender, como é que vai funcionar, quanto tempo ela vai ter que sair do imóvel, todas essas dúvidas. E eu comecei a ser relevante, não só na visita, quando eu vou na visita, mas também para o imóvel que eu vou captar. E eu estimo que 80%, e é um chutômetro meu aqui, tá? 80% das pessoas que estão vendendo, elas estão fazendo um upgrade ou um downgrade. Então elas vão comprar um de maior ou elas vão se separar e precisam um menor. Da onde é que eu tiro esse dado, tá? A Foxer, que eu citei aqui, a gente tinha 20 mil imóveis à venda. Com uma curadoria boa, assim, de imóveis bons. Entre imóveis novos e usados. Só usados. Tá. 20 mil imóveis de carteira, sem falar os lançamentos, tá? E aí lá tinha só 400 chaves. A gente tinha um claviculário, então a gente tinha 400 chaves. De 20 mil imóveis. E aí mais uns 400 que a chave estava com porteiro, com zelador, com não sei o quê. Então nós chegamos à conclusão que não tem 5% dos imóveis que não estão ocupados. Talvez outros 5%, então 10%. Aí exagerando, né? Uns 20%, um quer ir para os Estados Unidos, o outro quer sair de Porto Alegre e vir para São Paulo. Então a maioria das pessoas está vendendo para comprar. E aí a nossa vitrine hoje, ela é o site. E site a gente precisa o quê? Imóveis. E aí a captação, tu pode até não vender aquele imóvel, mas aquele imóvel ele começa todo o ciclo, né? Botar a placa, gera lead, botar no site, gera lead, fazer o vídeo, gera leads, e assim começa todo esse processo. Então eu comecei a fazer lá, eu fiz 120 agenciamentos, para nós agenciamentos lá no Sul, Porto Alegre, em Curitiba é a angariação e aqui é a captação de imóveis, né? Mas eu fiz 120 captações lá no início e aí eu sou muito de metas, né? Eu gosto de planejar e executar e medir depois para organizar para o ano seguinte. E aí eu fiz 120, a minha expectativa como captador de imóveis era receber ali 10%. Então eu queria vender 12 imóveis como agenciador, receber lá o meu percentual de agenciador. Isso é no mês? No ano. Né? Eu digo, eu estou iniciando, sou um estagiário, vai ter uma boa remuneração só de agenciamento, sem mais as vendas que eu fizer. O que acontece na prática? No Sua final, conta era 120? 120 com a ideia de vender 12 no ano. 10%. Um imóvel por ano ali. Por mês. Por mês. Dos imóveis captados. O que acontece lá no final do ano? Eu vendo só 2 agenciamentos. E aí, na época, eu fui perguntar pro meu gerente o que tinha acontecido, porque quando eu entrei, ele disse, cara, desse jeito vai ficar milionário. Eu disse, é para isso que eu tô trabalhando. Quero ganhar dinheiro. Mas daí, chega no final do ano, eu vendi só 2. Né? Ficou muito longe da minha meta de 10%. Eu fui perguntar para ele não sabia, né? Não sabia me explicar. Mas o que acontecia? Na época, a imobiliária era totalmente analógica. Ela só investia em jornal local, nos classificados, em 2 bairros. A minha captação de imóveis, então se o meu imóvel não fosse em Itaquera, não tinha possibilidade de gerar lead pela fonte que a gente tinha na época, que eram os classificados. Eu botava muita placa, mas eu pulverizei demais. Tudo que é produto, imóvel, casa, terreno, não nichei. E aí aí eu descobri no final do ano. Porque aí eu comecei a ligar para os proprietários e comecei a identificar que um monte tinha sido vendido na sequência. Né? Uns 35 foram vendidos e só 2 por mim. Daí eu comecei a entender que eu tinha que nichar. Aí eu vou para uma troca de imobiliária na sequência e aí eu foquei, fiz 70 captações em um ano, vendi 6. Muito próximo dos 10%. Menos trabalho, metade do trabalho e 3 vezes o valor da venda por estar nichado. E aí o Sinduscom, né, que é o Sindicato da Construção Civil, eu peguei relatório lá, olhei que 70%, 80% do que eles produziam na época era 2 e 3 dormitórios. Eu comecei a focar em apartamentos, 2 e 3 dormitórios. Porque o cara que está procurando de 2, se tem um de 3 pelo preço de 2, ele compra. Então foi ali que eu comecei a medir. Nada impede. E claro, cada região é região, né? Eu fui em Tijucas, lá não tem apartamento. Lá é só casa e lote. Né? Então, por isso procurar a associação de incorporadores local para trazer esses dados, né? Trouxe o Sinduscom de Porto Alegre, mas para a pessoa entender aqui na minha cidade. E às vezes quando a gente vai em dados macros, que eu falei a BCIP, a gente pega dados do Brasil inteiro. Sim. Quer dizer, é muito diferente da realidade local, né? De quem está vendo às vezes no interior, enfim, ou numa região específica da cidade. E aí você falando assim, na questão desses dados, como que o corretor pode usar, vamos trazer um exemplo mais
dia a dia, assim? Qual é a dica que você pode dar, que o corretor pode aplicar no dia a dia? Quais são os dados que você analisaria como corretor hoje, que você iria se preocupar em ter para o seu negócio como corretor hoje? Por exemplo, né, para prospectar, então assim, quando a gente está iniciando, então, eu preciso 2 imóveis até sexta-feira. Eu tenho que ter a meta e o dia, até sexta-feira. E o que é captar imóvel na minha visão? Ele tem que estar cadastrado dentro do site da imobiliária. Ativo, vamos dizer assim. Ativo, tem que estar pronto para o cliente gerar o lead. Com fotos boas, com a documentação em dia, saber se o imóvel pode ser vendido, fazer uma due diligência, ele ter autorização de venda, né? Importante. Tudo certinho, ok. Então na sexta-feira tem que estar isso. Só que se a gente está iniciando, talvez nessa sexta eu não consiga. Mas eu tenho que ter algumas metas. Então assim, o que eu começo? Eu faço uma planilha e eu boto lá. Eu tenho que preencher até a sexta-feira. Eu tenho que ter ali uns 20, 30 imóveis daquele perfil que eu estou buscando naquela planilha para começar a minha prospecção, para na segunda-feira, das 8 ao meio-dia, fazer. Então, ser organizado, planejar, ser organizado e executar para medir. Essa semana não deu certo, porque eu tive problema com o meu filho, eu tive que levar o meu filho. Ok, justificado, mas a semana que vem eu tenho que começar a entrar nessa rotina para começar a executar aquilo. Então, é importante que a gente meça e planeje e execute aquilo que a gente quer atingir, né? Quais as metas que a gente quer atingir. E lembrar que captação é estratégico, né? Mas ela também, às vezes, vai gerar bastante leads e daqui a pouco tu vai ter que chegar um momento, agora eu tenho que dar uma sanada nisso aqui, porque o meu foco é aqui com 3 clientes, né? E tu falava muito ali da visita, né? Eu acho que uma das coisas que diferencia o bom profissional é ser um bom perguntador e um bom ouvinte. Saber o que perguntar. Né? Por que o senhor quer morar aqui, nessa região? Né? Estou me transferindo, né? Eu preciso um maior porque eu vou ter um filho e tal. Entender através das perguntas e assim como a pessoa que está vendendo também. Né? Por que ela está? Isso tudo vai te trazer, só que daqui a um ano, né? Se eu tenho lá 100 imóveis, eu vou lembrar de tudo isso e aí volta de novo o CRM. Se eu joguei essa informação lá dentro, né? Eu tenho, esse cara está vendendo por isso, esse cara está vendendo por aquilo. Né? Então, por isso que é estratégico, né? Ser muito relevante. E tu sabe que uma das coisas que me tornava muito relevante, assim, quando eu entro no mercado imobiliário como estagiário, era que, obviamente, em Porto Alegre lá eles botam em 10 imobiliárias. E aí, qual era o meu diferencial, né? Chegava lá, passava essas informações, o senhor sabe como é que vai funcionar se vender o seu imóvel? O senhor pode ter até 90 dias, a gente pode botar uma cláusula no contrato, se o senhor sair, né? Se o senhor tem uma dívida, vai ser quitado, a diferença vai para o senhor. Explicava todo esse métier que eu tinha entendido ali, explicava que ninguém tinha feito isso. Sim. E aí, o que eu sempre fiz questão, né? Por mais que eu tenha um bom smartphone e tire boas fotos, é bom levar um fotógrafo. Porque enquanto o fotógrafo está fazendo o que ele sabe de melhor, que ele tem muito mais especialidade que eu estou ali fazendo o que eu sei de melhor, relacionamento com o cliente. Né? Aí, Anderson, já vira um corte para vocês daí, tá vendo? Eu falo que assim, cara, o corretor, a corretora entra no mercado com foco em ganhar dinheiro. Mas aí muitas pessoas se perdem no mercado imobiliário porque deixam de fazer o que entrou para fazer. Sim. Aí o camarada quer virar social media, quer virar gestor de tráfego, quer virar fotógrafo, videomaker. Aí ele compra uma máquina de 10, mas eu não posso fazer. Aí a gente vai voltar lá atrás. Se você não olhar pro que você tá perdendo, você nunca vai crescer. Sim. Então assim, cara, leva o fotógrafo, porque enquanto o cara tá fazendo foto e vídeo, você tá no relacionamento. Fazendo as perguntas certas. Fazendo as perguntas certas, agendando visita com o cara que tá vendendo para comprar. Você tá se mostrando uma pessoa interessante e não interessada. É isso aí. Então, assim, entenda que você é um negócio, independente se você tá numa imobiliária, independente se você tá numa... Cara, entenda a regra do jogo. E aí eu fazia o seguinte, né? Chegava na imobiliária, rapidamente já botava o imóvel dele no sistema e já mandava o link para ele. E aí ainda pedia para ele, dá uma olhada, ver se ele não esquecia algo, pedia uma ajuda, né? Tu esqueceu de botar que tem o vista pro mar, sei lá, né? Alguma coisa, algum detalhezinho. E aí ele já, na hora, ele vai te comparar com os outros 9, 10 que tiveram lá. E muito importante, né? Que eu acho que é o que destrava o nosso mercado, por mais que a pessoa não goste, e eu perdi várias captações por precificar o imóvel, né? Passar a minha sugestão de precificação. Né? Não o que eu acho ou só para agradar o proprietário,
mas em cima de questões mercadológicas. Então a gente precisa entender isso, porque isso vai facilitar lá na frente quando vier uma proposta que é próxima ao valor. Sim. Ele já vai estar enquadrado nisso, né, nessa questão do preço, né, o quanto vale, e às vezes é o mercado que está dizendo que vale aquilo ou não. E aí não você vai falar, você lembra que eu avaliei naquele valor? E ele vai falar, poxa, realmente. Agora tem uma coisa que você falou da importância das perguntas, né? Sim. Cara, eu não gosto, particularidade minha, eu sei que tem muita gente que faz, e eu entendo que quando você atende o cliente e no primeiro momento você se importa em saber quanto que o cara ganha, eu, Felipe Adalto, dentro da minha ideia, dentro da metodologia que eu trabalho, eu entendo que você trava a oportunidade do cara agendar uma visita com você. Sim. Porque se no primeiro momento você identificar que o cara não tem a condição para comprar aquele imóvel que ele entrou, ou se o cliente não se sentir à vontade de te passar as informações reais, ou se o cliente, pela forma que você perguntar o quanto ele ganha, ele não se sentir confortável, você pode estar travando uma possível visita. E as pessoas não vão te falar a verdade no primeiro momento, porque ela está fazendo uma consulta. Telefone. E nem por telefone, porque ela está fazendo uma consulta. Sim. Então eu sempre gosto de fazer perguntas com o intuito, lembra que eu falei de você saber qual é o objetivo de cada etapa, com a ideia de você levar o cara para a visita, porque na visita ele precisa conhecer o Fernando pessoalmente, confiar no Fernando para falar, eu quero o Fernando para ser o corretor que vai me acompanhar durante esse processo da compra do meu imóvel. Fernando, então, inconscientemente ele vai falar, temos um acordo aqui porque eu quero você correndo comigo nessa. Então, assim, quando você faz perguntas inteligentes, eu vou trazer um exemplo aqui. Eu gosto muito do primeiro momento você falar pro cara assim, Fernando, por que você se interessou nesse imóvel? Porque dentro lá da pirâmide da neurolinguística, a palavra lá porquê, ela traz motivação, valores, e o cara vai começar a te entregar os motivos dele pelo qual ele está buscando um novo lar. Legal. E aí ele começa a abrir ali para você o porquê, muitas vezes inconscientemente. Teve um corretor que atendeu um cliente e ele fez essa pergunta, por que, senhor cliente, que você se interessou por esse imóvel? E o cliente falou, cara, porque eu trabalho aí próximo. E ele falou, legal, aonde que você trabalha? Ah, eu trabalho em tal lugar. Pô, show de bola com esse lugar. O que você faz lá? E aí ele falou a função dele. Ou seja, você sabe o lugar que o cara trabalha, ele já te falou que ele quer morar próximo do trabalho, ele te falou a função. Com a função, o nome da empresa, você já sabe quanto que o cara ganha. Sim. Você não precisa falar pro cara, ô, quanto que você me ganha? Que eu até brinco que muitas vezes o cara não fala nem pra esposa quanto que ele ganha. Por que ele vai falar pro corretor no primeiro contato? Que ele nem conhece. Entendeu? Eu via muito isso, Felipe, quando eu comecei, né? Eu via corretores enquadrando o cliente no telefone. Né? O que eu sempre fiz, tá? Algumas informações, como a gente falou aqui anteriormente, tu nem precisa perguntar o que o cara faz, porque lá no LinkedIn dele, se tu botar o nome dele... É isso, a pesquisa pré com telefone, com minutos, e-mail, né? Já lá com 20 minutos tu já descobre mais ou menos quem é o cara. Ou na captação do imóvel, se você deixar o fotógrafo fazendo o trabalho dele e você no relacionamento. Né? Mas aí o cliente lead, né, que entrou na imobiliária, na época ligavam muito ainda, porque era os classificados e tal. Eu nunca fiz perguntas por telefone. Eu sempre fui relevante na informação do imóvel. Qual era a informação relevante que as pessoas queriam saber em 2013 se o imóvel aceitava financiamento? Ali eu já sabia se ele precisaria financiar ou não. E aí a segunda pergunta, que aí ia ser presencial, para entender se ele tinha, se ele... para não perder tempo ou não, né? Mas então assim, se eu fosse na visita, aquele cara não tivesse condições de compra, pelo menos eu doei 10% do meu tempo para orientar alguém. Né? Para ele saber que daqui a 3, 4, 5 é um ser humano ali, empatia, né? Em função disso. Mas eu levava já o quanto que ele precisaria de entrada, a regra atual, na época era 10%, hoje é 20%, então vamos supor que o cara está olhando um imóvel de 500 mil. Já na visita eu chego lá dizendo para ele, olha, esse imóvel aqui, já que tu pretende financiar, precisa aproximadamente 100 mil de entrada e uma renda aí de 12 mil, estou chutando aqui, não saberia dizer se é isso hoje, mas aproximadamente 12 mil reais, pode ser uma renda conjunta, uma renda familiar, para a pessoa já, ela dizer, então vamos ter que baixar o valor do imóvel, porque então eu não preciso perguntar para entender se é o perfil dele ou não. E aí ele já te orienta para levar para o outro lado. Porque tem uma coisa que é o seguinte, por exemplo, hoje aqui na nossa região a gente tem muito imóvel sem vaga de garagem. Quando o cliente ele faz uma busca, o cliente sempre vai te falar o que ele quer, não o que ele necessita. E existe uma grande diferença entre o que eu quero e o que eu necessito. Sim. Se você falar para o cliente que não tem um carro,
não tem expectativa a curto nem a médio prazo de comprar um carro, você vai perguntar para ele, você quer um imóvel com vaga de garagem? Ele vai te responder, Sim. sim. Se você levar isso como uma grande verdade, você só vai fazer busca com vaga de garagem e talvez o valor do imóvel não vai bater com o valor que ele pode comprar. Só que, se você fizer esse tipo de filtro muitas vezes no primeiro contato telefônico, que é tão frio, é muito fácil para o cliente te dizer não e colocar objeções, porque ele não te conhece, ele não confia em você e ele não tem nenhum tipo de relacionamento para, cara, entregar ali um mínimo de relacionamento para seguir. Então, por que eu gosto de levar na visita e na visita você expandir a sua conexão de relacionamento? Porque na visita você vai falar assim, pô, legal, senhor Fernando, vamos lá. O imóvel que o senhor gostaria, dentro das suas condições, hoje ele não se encaixa por questões de renda, questões da sua entrada, mas veja só, hoje como o senhor não precisa de um imóvel com vaga de garagem, porque o senhor não tem um carro, o senhor a curto e médio prazo não pretende ter um carro, é o imóvel que você vai conseguir, por exemplo, sair do aluguel ou deixar de morar na casa da sua sogra. E é o seu primeiro e maior investimento para você conquistar o imóvel dos seus sonhos. Porque, é o imóvel que você vai sair do aluguel, você vai começar a construir um patrimônio, esse patrimônio vai se valorizar, daqui 3, 4 anos você vende ele, com a valorização você tem uma entrada maior para comprar talvez aí o imóvel do seu sonho. O que você acha de dar esse passo tão importante na sua vida? Ele vai começar a entender, porque ele já confiou em você, na visita ele tá ali. Então, cara, você consegue ter mais informações, você consegue através do relacionamento pessoal ter essa comunicação e conseguir explicar isso para o cliente. Por telefone, cara, ele já ligou, lembra que a gente falou para os 5, 6 corretores que falou a mesma coisa para ele? Sim. E muitas vezes assim, Fernando, você não consegue comprar esse imóvel. Mas com a mesma renda ele consegue comprar um outro imóvel que vai atender a necessidade dele. Que, por exemplo, pode ser a necessidade de sair do aluguel. Sim. Porque a necessidade do cliente não está em ter a vaga de garagem. Sim. E esse é um comparativo, né, essa informação. Quando eu descubro que a pessoa mora de aluguel, pergunto se ele tem um próprio mora de aluguel, eu faço um comparativo na hora, porque às vezes a objeção é eu não quero pagar juros, ou o juro subiu. Né? Você sobe lá a taxa de juros, o jornal aí de grande porte nacional vai ficar lá 5 minutos repercutindo. E às vezes tu vai ver o juro subiu, sim, é R$30 na prestação. Ou objeção é somente um pedido inconsciente por mais informações. Sim, sim. Mas aí, assim, o que eu sempre faço esse comparativo, né, na visita, mostro, se tu mora de aluguel, se tu paga R$2.000 hoje, tu vai rasgar 24 mil em um ano, exatamente. 48 mil em 10 anos, tu gastou 240 mil. Se tu ir pagar juros, tu vai pagar juros para o banco, mas daqui a 3, 4 anos tu consegue vender e uma parte desse valor do aluguel volta para ti e aí tu pode... Eu sempre faço o comparativo entre o ideal e o real. Hoje o teu ideal é esse, mas a tua realidade é essa, né? Em função de N coisas, né? De como é que ele tem dinheiro de entrada e tal. E daqui a 3, 4, 5 anos tu pode. Então ele vai orientar e assim, às vezes é o que ele acha que ele quer. Né? Mas quem tem que dar a consultoria e mostrar o caminho, mas sim com conhecimento, não só persuadir, empurrar para aquilo que a gente tem. Não, esse aqui é o melhor caminho, mostrar, né? Ter empatia, se colocar no lugar da pessoa. Esse aqui é o melhor caminho nesse cenário. Tá aqui as informações, toma a tua decisão e a gente volta a conversar, né? Então, enfim. Agora mesmo, eu fiz uma venda agora semana passada, a gente vai assinar segunda-feira, que teve muito envolvimento eu persuadi as duas partes, ensinando as duas onde é que tinha o caminho. Ficamos uns 15 dias negociando o imóvel, né? E chegou um momento que faltava R$3.000 só mas foi negociado tudo e tal. E gozado que essa mesma cliente já tinha tido há tempos atrás, há 4 meses atrás, com o corretor, e o corretor abandonou ela. E ela ficou sonhando com o imóvel. E o dinheiro dela, ela tem o dinheiro à vista, e o dinheiro estava no CDB, então ficou passando. Subiu mais um pouco a proposta dela, só que o cara nem chegou a formalizar a proposta para proprietário. Né? Daí a cliente caiu comigo por um imóvel que a gente tinha lá. Comecei a mandar lá, esse aqui eu já visitei, não gostei, esse aqui eu já visitei, não gostei. E aí daqui a pouco assim, o que eu sonho é esse aqui. Daí ela me mandou. Aí eu fui atrás da proprietária, conversei com a proprietária. E aí, aquilo que tu falou por telefone, eu jamais, né, nas minhas, obviamente, às vezes a gente tem que passar, mas quando uma proposta é muito abaixo, eu marco uma reunião presencial para conversar, né, tanto. E aí depois eu marquei uma reunião com a compradora também para dizer, por aqui a gente pode ir para chegar lá e
Fechou. Mas muito do conhecimento, né? E aí, Sim, você tem que entender, né? E aí, cara, por que você está vendendo? sim. Quando você entende por que ele está vendendo, você entende a necessidade de quem está comprando, você consegue entender onde você consegue ajustar a proposta, entender se são números que dá para se encaixar, como que eu posso fazer aqui e ali, para você chegar a essa negociação, né? Sim. Porque assim, negociação, o que é negociação? Negociação não é venda. Eu vejo muita gente, tem um curso aí de... Não, negociação é quando existe uma etapa travada, Sim. né? Mas de interesse de ambas as partes, mas que precisa de ajuste. Aí entra a negociação. Negociação é uma etapa do processo de vendas. Negociação não é a venda no geral, né, Fernando? É importante quando a gente fala assim, vou fazer ali um curso de negociação para eu vender mais. Não, negociação é você entender uma etapa que travou e você precisa se tornar um negociador ali para fazer fluir, né? E às vezes vai ser tempo, né? Exatamente. Não é agora, às vezes cara, é uma eu tô numa negociação. Que... O que é negociação? É tempo, meu cliente está viajando. Ou ele não tem entendimento suficiente para... É e aí às vezes eu isso. passo a informação, cara, dá uma olhada nisso aqui. Para cliente ela... Não, porque os juros baixou. Eu disse, ok, baixou. Então vou fazer o seguinte, fui lá na BCIP, peguei o relatório último, mandei um print para ela. Aí tem lá o comparativo de unidades. Do ano passado para cá, diminuiu 32%. Por quê? Tá com menos fund lá na poupança, a caixa aí 2, 3 meses travando. Então diminuiu o número de vendas de unidade. Aquilo tudo que eu falei para ela presencialmente, eu validei, fui lá e mandei para ela. Aí ela tinha me dito que ela achava que a cliente nem tinha o dinheiro. Parece que a cliente ouviu e me mandou, tu quer que tu precisa o extrato? A cliente me manda o extrato da conta dela. Eu peguei e printei para ela, lá, muito obrigado. Então, assim, foi tudo em cima de confiança. E aí tudo que eu falei do processo da venda também, eu disse, se tu quiser, nós podemos ir lá tomar um café no tabelionato, ou se tu quiser eu te passo o telefone da... só o telefone já me basta. Ela ligou para a mulher, ficou muito mais segura, assim. Sim. Por a transparência, né? E eu acho que a negociação, eu vejo muitos corretores às vezes puxando a brasa passado do comprador. É para ambas as partes, né? As duas têm que contemplar. É para os dois que a gente está trabalhando, né? A gente está intermediando para ambos, né? Não é um outro. Tem que... Daqui a pouco o cara não quer baixar R$1, beleza. O outro não quer subir R$1, vamos achar outro imóvel. Então esse aqui é o caminho, né? O corretor, a corretora, ele tem que entender que você está intermediando. Você não tem que estar de um lado ou do outro. Você tem que intermediar para que a negociação aconteça. Sim, o que todo mundo espera é que exista a negociação, que saia ali a venda, né, ou a locação do imóvel. Então o corretor ele precisa entender que ele está ali para intermediar o sucesso disso, né, Fernando? Sim. E as duas têm que estar maduras naquele ponto. E às vezes para nós é óbvio, né? Eu já vi imóvel de 1.100.000, vi uma proposta de 1 milhão, a pessoa não querer. Passar 2 meses, pode baixar para 1 milhão aí. E aí não ter comprador. Mas, cara, enfim. eu já vi isso demais. A gente passou por isso recentemente e acontece mesmo. Fernando, dica final aí pra galera. O que você pode falar pro mercado imobiliário? Dica final, assim, eu gosto de falar muito no básico bem feito. Arroz e feijão? Quando a gente começou falando aqui, que eu disse, né, que tinha corretores às vezes que não conseguiam se digitalizar, ele era bom corretor. Só que às vezes a gente vê muitos profissionais que é bom no digital, mas não sabe fazer o básico bem feito, que é uma boa captação, né? Preencher direitinho, saber porque o cara está vendendo, botar as informações no CRM. Então, fazer o básico bem feito é melhor, às vezes, do que tu querer saber sobre NFT, sobre impulsionamento. E tem coisa assim, se eu sou corretor de uma imobiliária, eu tenho que saber a minha estratégia com a imobiliária. Né? O que eu fazia quando estava na Foxer como corretor, eu trazia o cara para o meu WhatsApp do impulsionamento, de onde fosse, e a primeira coisa que eu fazia era tirar ele dentro do site da imobiliária, porque eu conhecia o meu parceiro usava, assim como a DF Casa usa muito, né, o remarketing. Então assim, vamos pegar o dinheiro do meu parceiro para perseguir esse cara durante 6 meses, quando ele ficar pronto ele volta, e eu tô ali com ele ativo no CRM. Então a dica assim, invista no conhecimento, na capacitação contínua, né, mas nessa parte mais básica bem feita. Se eu for focar em imóveis usados, o que eu preciso ser para ser um bom corretor de imóveis usados? Qual é a técnica que eu preciso para atender bem os clientes? Evitar ficar muito no digital, né? O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação, mas o que vai auxiliar a vender mais é o dia a dia, é o estar junto. Por isso, ser focado é estratégico. Então, se eu sou corretor da DF Casa, né? E já disse isso aqui, que eu tenho muito orgulho de conhecê-los, de ser amigo de vocês, e em breve eu devo vir fazer, já disse isso, vou falar aqui agora ao vivo, né? Já falei para ti. Vou vir fazer um estágio aqui com certeza, porque é muito legal. E assim, o corretor ser focado. Se eu sou de Itaquera, eu tenho que ser focado na região de Itaquera. O meu deslocamento vai ser mais fácil, vai ser possível atender mais pessoas. Então, às vezes, menos é mais, né? É uma frase bem batida aí, mas que faz total sentido. Então, se preocupar com as pessoas. Outra coisa que quando eu entrei,
o fulano vende 1 milhão. Mas o fulano, às vezes, está usando técnicas que não é dentro dos meus princípios, das minhas éticas, né? Isso ocorre muitas vezes. Valores é muito importante. E também, assim, eu não posso querer ser o Felipe Adalto e o Denis, né, da Def Casa, porque vocês já estão aí há uma década no mercado, já fizeram várias coisas e estão melhorando. Então, assim, cara, eu tenho que comparar com eu ontem, né? Como é que eu era ontem? Ontem eu era isso, então hoje eu tenho que melhorar. Ouvir o Felipe Adalto e o Denis aí da Def Casa, o que eles fizeram de certo para tentar ver o que faz sentido na minha jornada, no meu momento hoje, executar. Então, assim, não comparar com os outros, mas sim, e cuidar com o Instagram, né? Porque o Instagram, todo mundo é feliz, rico, milionário. Ninguém posta comendo ovo, né? Ninguém posta comendo ovo e o carro do ovo tá todo dia na rua vendendo pra caramba, né, Anderson? Mas ninguém posta que tá comendo ovo. É isso aí. Fernando, muito obrigado. Eu que agradeço. Agora diz aí pra gente, pra você, água, café ou chopp gelado? Chopp, né? Chopp bem gelado. Isso aí. Bem-vindo. Galera, queremos agradecer aqui a Kenlo, nossa patrocinadora desse episódio, e aproveitar para te lembrar, se você que é corretor de imóveis ou imobiliária, ou é do setor aí imobiliário, não perca a oportunidade de descobrir como a Kenlo pode revolucionar o seu negócio. Acesse aí o QR Code ou o link que vai estar na descrição para saber mais sobre as soluções da Kenlo. Ou até mesmo aí agendar um bate-papo com a galera para ter aí a solução apresentada de uma forma personalizada. Galera, muito obrigado, mais um conteúdo entregue. Fernando, obrigado. A gente não pode esquecer, água, café ou chopp gelado, porque falar de imóveis não precisa ser algo chato. Valeu e até a próxima.